Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, porque eu também estou ótima. E aí, gente, estão se cuidando direitinho? Estão tomando todos os cuidados? Eu espero que sim, confio em vocês. E hoje vamos começar nossa aulinha com uma oração. Vamos agradecer a Papai do Céu, porque se nós estamos vivos foi porque Ele nos permitiu, Ele nos concedeu o privilégio de estarmos vivos e com saúde. E nada melhor do que um coração grato, um coração cheio de gratidão. Então vamos agradecer a Deus, fechem os olhinhos em reverência a Papai do Céu, para a gente falar com Ele. Papai do Céu, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por todas as tuas dádivas, por todas as tuas maravilhas. Obrigado porque o Senhor cuida tão bem de nós. Obrigado pela tua proteção que nos cerca todos os dias. Continua nos livrando, guardando e protegendo de todo o mal. Nos livre, nos guarda e guarda a nossa família e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal. Nossa aulinha hoje é de história, eu espero que vocês estejam super animados, porque eu também estou super animada pra gente falar de história, já que vocês já sabem que eu gosto muito de história e não me canso de dizer. E vamos lá, porque a história é muito importante na nossa vida, ela é importante no nosso passado, ela é importante no nosso presente e também importante para o nosso futuro. Como assim, Chamelé? A história é importante no futuro? Sim, já que a história é pensada, falada, escrita, então ela também se encaixa no perfil do futuro. Por quê? Porque nós pensamos, nós traçamos coisas para o futuro, então automaticamente nós estamos criando a nossa história, ainda que imaginária. Vamos lá, trazer um pouquinho do passado para o presente. A influência indígena na cultura brasileira. O que os índios trouxeram para a nossa cultura brasileira? O que a gente tem hoje que já era dos índios? Vamos lá descobrir juntos? Bora lá! Conheça algumas influências indígenas em nossa cultura. Muitas coisas que os índios fizeram, que ainda hoje a gente faz, que são traços da cultura dele que hoje nós também temos na nossa cultura. Como, por exemplo, a agricultura. Plantio de mandioca, milho, batata doce, abóbora, extração de palmito e utilização de várias ervas medicinais. Muita coisa que a gente faz hoje, não é mesmo? Principalmente quem mora na zona rural, que faz muito plantio de muitas plantas, de ervas, de frutas. Então, isso é um traço da cultura indígena que a gente tem na nossa cultura. Outro exemplo, o higiene. O hábito de tomar banho diariamente, tomar banho de rio. Sim, isso é uma cultura dos índios. Graças a Deus que os índios tomavam banho para a gente herdar essa cultura dele, não é mesmo? Muitos países, principalmente os portugueses, eles não tinham essa cultura muito de tomar banho todos os dias. E aí, quando eles viam os índios com essa cultura, com esse costume de tomar banho, acharam um pouco estranho. Mas ainda bem que a gente herdou essa cultura, né? Já pensou? Por passar assim semanas e semanas, meses e meses sem tomar banho. Pois é. E o artesanato também faz parte da cultura indígena e que até hoje a gente cultiva muito. Fabricação de utensílios domésticos, de barro, de madeira, confecção de cestas, de palha, fabricação de cerâmica, tudo isso são traços indígenas que a gente cultiva até hoje. Como, por exemplo, podemos ver na imagem aquela famosa mandiocada que costuma se fazer no interior. Não sei se vocês já viram, se vocês já viram o avô, a avó de vocês, os tios, quando eles fazem aquela colheita da mandioca. E aí eles fazem aquela festa do beiju. Gente, é maravilhoso. Quem já pôde presenciar uma festa dessa sabe que é ótima. A gente tem também algumas palavras que são de origem indígena, sim, que a gente utiliza hoje e que elas
já era utilizada pelos índios lá atrás e que é da cultura deles. Vamos ver exemplo de algumas? Por exemplo, abacaxi, açaí, amendoim, arara, jacarandá, caju, capim, piaba, jiboia, urubu, curitiba, tatuapé, guri, Maceió, Paraná, biboca, caipira, caboclo, lambari, tatu, jabuticaba, Curitiba, Paraná, Cuiabá, Ipanema, beiju, paca, tatu. Minha gente, o vocabulário que a gente tem muito traço indígena. Todas essas palavras que a gente utiliza hoje eram utilizadas pelos indígenas. Foram criadas por ele, a origem é deles. E tem palavras que a gente nem sabia que era de origem indígena, não é verdade? Outras influências. Eles também trouxeram vários outros tipos de influência, como por exemplo o uso do arpão, da rede para a pesca, fabricação de arco, flecha, de canoa, descansar, dormir em redes. Os índios gostavam de uma rede e cá entre nós, a gente gosta de uma rede. Eu particularmente amo uma rede, eu acredito que vocês também. Então isso é uma influência da cultura indígena. Descansar, dormir. Eita, por isso que os portugueses diziam que os índios eram preguiçosos. Porque eles não só trabalhavam, não. Eles trabalhavam, mas também descansavam. Afinal, ninguém é de ferro. Olha o índio com o seu filho na rede e balançando tranquilamente. Depois de um longo dia de trabalho, provavelmente. O índio pescando, já que uma das fontes de alimentação deles é a pesca. E aí, o que os portugueses vinham fazer no Brasil? É uma complementação do nosso assunto, que segue posterior à influência indígena. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses embarcaram em Porto Seguro, uma praia atual do estado da Bahia. A gente já comentou um pouquinho sobre isso no assunto passado e agora vamos dar só um pouquinho de continuidade, pra gente fechar o nosso assunto. E aí eles deram a este lugar o nome de Ilha de Veracruz. Ao constatarem que era uma terra imensa, bem maior que uma ilha, eles pensaram, não pode receber o nome de uma ilha, já que ela não é uma pequena ilha, já que ela não é só uma ilha. É uma grande porção de terra. Então, vamos mudar o nome e vamos chamar de Terra de Santa Cruz. Pronto, deixaram lá por um pequeno espaço de tempo, chamando de Terra de Santa Cruz. E aí, como existia nessa terra muita madeira, uma madeira cor de brasa, uma madeira meio avermelhada, chamada Pau-Brasil, mudaram novamente o seu nome para o Brasil. Como a gente sabe, o Brasil, antes de ser chamado de Brasil, teve diversos outros nomes, e uns deles se encaixam aqui. E aí eles mudaram para o nome de Brasil, já que tinha muita árvore, com essa madeira bem vermelha, bem forte, muito boa. E aí eles deram o nome dessa árvore de Pau-Brasil. E aí no início os portugueses vinham no Brasil com o objetivo de explorar exatamente esse pau-brasil. Eles chegaram com esse intuito, vamos explorar esta árvore. Por quê? Porque ela é muito boa, ela é muito útil para muitas coisas que os europeus precisavam, que os portugueses precisavam também. Eles extraíam um corante vermelho que era utilizado para atingir tecido. Já que ela tinha esse tronco bem avermelhado, eles extraíam esse pigmento para atingir os tecidos. Além da madeira ser também muito pesada, impermeável, não entrava muita água com facilidade, então era muito boa para ser usada na construção de barcos. O tempo trouxe novos povos também quiseram invadir o Brasil para explorar a riqueza. Com o tempo, outras pessoas foram chegando. E aí, para não perder terras, o rei de Portugal dividiu o Brasil em lotes, chamado de capitanias hereditárias. E aí ele pediu para que os nobres administrassem a terra e explorassem a riqueza. Muita riqueza que havia nessa terra. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho desses traços indígenas que são muito marcantes na nossa cultura brasileira, bem como também
Como os portugueses chegaram, o que que eles fizeram, por que que eles vieram para o Brasil, né? Eles vieram em primeira mão para extrair, explorar o pau-brasil. Depois eles descobriram que na nossa terrinha era muito rica de outros elementos que eles constituíram muito importante. E aí, afinal, começaram a explorar o nosso Brasil aí e acharam muito ouro, encontraram muita coisa boa, que mesmo eles tentando tomar muita coisa da gente, a gente ainda hoje tem muita riqueza a apreciar nas nossas terrinhas. E por hoje é só. Um grande abraço para cada um de vocês, um beijo no coração.